A manhã chegava devagar sobre as torres do castelo de Pedra Branca, tingindo de dourado os muros centenários que guardavam segredos de gerações passadas. Eu havia sido contratado há apenas 3 semanas para restaurar os jardins que um dia foram a glória daquela propriedade histórica. As plantas haviam crescido selvagens durante décadas de abandono, criando um labirinto verde, onde outrora existiram canteiros organizados e caminhos de pedra polida. Meu trabalho começava sempre antes do amanhecer, quando o orvalho ainda cobria as folhas com pequenos diamantes que brilhavam sob a luz tênue. Armado com tesouras de poda, enxadas e uma determinação silenciosa, eu me dedicava a desvendar o projeto original daquele espaço. Cada dia revelava novas surpresas. Uma fonte de mármore escondida sob trepadeiras, bancos de pedra esculpida perdidos entre arbustos selvagens e caminhos que levavam a recantos secretos do jardim. A propriedade pertencia agora à família Montenegro, descendentes dos antigos senhores do castelo, que haviam decidido transformar o local em um museu. Dona Esperança Montenegro, uma senhora elegante de cabelos prateados, visitava ocasionalmente para acompanhar o progresso dos trabalhos. Ela sempre me tratava com gentileza, mas percebia em seus olhos uma melancolia profunda, como se aquele lugar guardasse memórias dolorosas que ela preferia manter enterradas. Durante as primeiras semanas, concentrei-me na limpeza das áreas mais próximas ao castelo. Removi metros de era que cobriam as paredes de pedra, revelando janelas góticas com vitrais coloridos que pareciam contar histórias antigas. Os canteiros próximos à entrada principal foram os primeiros a ganhar nova vida, com rosas que eu replantei seguindo os vestígios de um desenho geométrico, que ainda era possível identificar no solo. Mas foi no Jardim dos Fundos, uma área mais selvagem e aparentemente abandonada há mais tempo, que minha curiosidade verdadeiramente se despertou. Ali, entre um bosque de carvalhos antigos e uma pequena capela em ruínas, descobri o que parecia ter sido um jardim de ervas medicinais. As plantas haviam se espalhado livremente, criando uma profusão de aromas que mudava conforme o vento. Alfazema misturada com alecrim, hortelã selvagem competindo com tomilho e dezenas de outras espécies que eu mal conseguia identificar. Era nessa região que eu mais gostava de trabalhar durante as tardes, quando o sol filtrava através das copas das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão de terra batida. O lugar tinha uma atmosfera única, uma tranquilidade que parecia emanar das próprias plantas, como se elas guardassem a memória de mãos cuidadosas, que um dia as cultivaram com propósito e conhecimento. Enquanto limpava uma área próxima à capela em ruínas, comecei a encontrar objetos curiosos enterrados na terra. Pequenos frascos de vidro escuro, alguns ainda selados com cera derretida, pedras polidas dispostas em círculos perfeitos e pedaços de tecido que pareciam ter sido amarrados em galhos específicos de certas árvores. Tudo isso sugeria que aquele jardim não era apenas decorativo, mas havia servido a propósitos mais complexos e misteriosos. A capela, embora em ruínas, ainda mantinha parte de sua estrutura original. As paredes de pedra estavam cobertas de musgo, mas os arcos góticos permaneciam intactos, criando uma moldura perfeita para o céu que se via através do teto desabado. No interior, alguns bancos de madeira resistiam ao tempo, e no altar de pedra ainda era possível distinguir entalhes que pareciam representar plantas e símbolos que eu não conseguia decifrar. Foi durante uma dessas tardes de trabalho solitário que notei algo peculiar no chão da capela, próximo ao que restava do altar. A terra parecia mais fofa, como se tivesse sido remexida recentemente, ou talvez como se algo estivesse enterrado logo abaixo da superfície. A curiosidade, que sempre foi minha companheira fiel, começou a sussurrar em meus ouvidos, pedindo para que eu investigasse mais profundamente aquele lugar que guardava tantos segredos em cada pedra, em cada planta, em cada sombra que dançava entre as ruínas antigas. A curiosidade que havia crescido durante os dias anteriores finalmente me venceu. Naquela manhã de quinta-feira, cheguei ao castelo mais cedo que o habitual, carregando, além das ferramentas usuais,
uma pequena pá de arqueólogo que havia emprestado de um amigo. A área próxima ao altar da capela em ruínas me chamava insistentemente, como se algo ali esperasse para ser descoberto após décadas de silêncio. Comecei a escavar com cuidado, removendo camadas de terra e folhas decompostas que haviam se acumulado ao longo dos anos. A cerca de meio metro de profundidade, minha pá tocou algo sólido que não era pedra nem raiz. Com as mãos, removi delicadamente a terra ao redor, até revelar uma pequena caixa de madeira, do tamanho aproximado de um livro grosso, envolvida em tecido encerado que a havia protegido da umidade. O coração batia acelerado enquanto eu carregava meu achado para uma área mais iluminada do jardim. Sentei-me em um dos bancos de pedra que havia limpado na semana anterior e, com gestos cautelosos, removi o tecido protetor. A caixa era feita de madeira escura, provavelmente carvalho, e estava ornamentada com entalhes delicados que representavam plantas medicinais: camomila, sálvia, artemísia e outras que reconheci do jardim de ervas. Dentro da caixa, encontrei um tesouro inesperado. Um diário encadernado em couro marrom, suas páginas amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis. Na primeira página, escritas em uma caligrafia elegante e firme, estavam as palavras que me deixaram sem fôlego. Propriedade de Dona Benedita Silva, benzedeira e curadora, ano de 1923. Abaixo, uma assinatura florida confirmava a autoria. O diário estava acompanhado de outros objetos fascinantes, pequenos saquinhos de linho contendo sementes secas, cada um cuidadosamente etiquetado com nomes de plantas em uma caligrafia minúscula, um rosário feito de sementes escuras, uma pedra de quartzo polida e várias folhas de papel com desenhos detalhados de plantas e suas respectivas propriedades medicinais. Folheando cuidadosamente as páginas do diário, descobri que Dona Benedita havia sido muito mais que uma simples benzedeira. Seus registros revelavam um conhecimento profundo sobre ervas medicinais, fases lunares e práticas de cura que combinavam sabedoria popular com observações científicas precisas. Cada entrada estava datada e descrevia não apenas os tratamentos realizados, mas também as condições dos pacientes, a procedência das plantas utilizadas e os resultados obtidos. As primeiras páginas datavam de 1923 e descreviam a chegada de Dona Benedita ao castelo, onde havia sido contratada pela família, que então residia na propriedade. Aparentemente, ela era responsável não apenas por cuidar da saúde dos habitantes do castelo, mas também por manter o jardim de ervas medicinais que eu estava agora restaurando. Seus registros mostravam um cuidado meticuloso com cada planta, anotando épocas de plantio, colheita e os métodos específicos de preparo de cada remédio. O que mais me impressionava era a precisão científica de suas observações. Dona Benedita registrava não apenas quais plantas usava, mas também as quantidades exatas, os métodos de preparação e, principalmente, os resultados obtidos. Ela havia desenvolvido um sistema próprio de classificação das plantas segundo suas propriedades, criando um verdadeiro manual de fitoterapia décadas antes que essa prática fosse formalmente reconhecida pela medicina. Entre as páginas, encontrei prensadas várias folhas e flores, ainda com cores surpreendentemente vivas apesar dos anos passados. Cada espécime estava acompanhado de anotações detalhadas sobre quando havia sido coletado, em que fase lunar e para que tipos de tratamento era mais eficaz. Era como ter em mãos um herbário pessoal de uma mulher que dedicara sua vida ao estudo e à prática da medicina natural. Mas havia algo mais no diário que me intrigava profundamente. Em várias entradas, Dona Benedita mencionava um lugar especial no jardim, uma área que ela chamava de Círculo Sagrado, onde realizava suas preparações mais importantes. Segundo seus escritos, esse local havia sido escolhido por suas características energéticas particulares, e ela descrevia rituais específicos de colheita e preparo que deveriam ser realizados exclusivamente naquele espaço. À medida que o dia avançava e eu continuava lendo,
percebi que havia descoberto muito mais que um simples diário. Tinha em mãos o registro de uma vida dedicada à arte de curar, documentada por uma mulher cuja sabedoria transcendia seu tempo e cujos conhecimentos poderiam ainda hoje beneficiar muitas pessoas. As páginas do diário revelavam gradualmente a personalidade complexa de Dona Benedita Silva. Nascida em 1889, em uma pequena aldeia no interior, ela havia aprendido os segredos das plantas medicinais com sua avó materna, uma curandeira respeitada em toda a região. Mas, ao contrário de muitas benzedeiras de sua época, Dona Benedita possuía uma sede insaciável de conhecimento que a levou a estudar botânica de forma autodidata, correspondendo-se com médicos e naturalistas de várias partes do país. Seus registros mostravam uma mulher à frente de seu tempo, que combinava a tradição oral com método científico. Ela havia desenvolvido um sistema próprio de anotações, usando símbolos específicos para indicar fases lunares, condições climáticas e tipos de preparação. Cada receita era acompanhada de observações detalhadas sobre dosagem, contraindicações e variações conforme a idade e condição física dos pacientes. Em uma entrada datada de julho de 1924, Dona Benedita descrevia sua chegada ao Castelo de Pedra Branca e sua primeira impressão do jardim que seria sua responsabilidade. Ela havia ficado encantada com a localização da propriedade, situada em uma área onde convergiam 3 correntes de águas subterrâneas, fato que, segundo ela, conferia à terra propriedades especiais para o cultivo de plantas medicinais. Seus conhecimentos de geologia popular a haviam ensinado a identificar esses locais através da observação da vegetação nativa e do comportamento dos animais. O diário revelava também sua relação com a família proprietária do castelo. Dom Fernando de Albuquerque e sua esposa, Dona Clara, haviam contratado Dona Benedita não apenas como benzedeira, mas como consultora para questões de saúde de toda a propriedade, incluindo os trabalhadores rurais e suas famílias. Ela atendia desde casos simples de resfriados e ferimentos até situações mais complexas, que envolviam problemas digestivos crônicos, dores articulares e questões relacionadas à saúde feminina. Uma das seções mais fascinantes do diário eram os mapas detalhados que Dona Benedita havia desenhado do jardim de ervas. Ela havia dividido o espaço em zonas específicas, cada uma dedicada a um tipo particular de planta. Uma área para ervas calmantes como camomila e melissa, outra para plantas estimulantes como alecrim e hortelã, um canteiro especial para ervas usadas em tratamentos femininos, e o misterioso círculo sagrado, que ela mencionava frequentemente, mas nunca descrevia em detalhes. Os desenhos mostravam não apenas a localização das plantas, mas também a orientação cardinal de cada canteiro, a direção dos ventos predominantes e as áreas de maior ou menor incidência solar ao longo do dia. Dona Benedita havia criado um microclima perfeito para cada espécie, aproveitando as características naturais do terreno para maximizar as propriedades medicinais de suas plantas. Particularmente intrigantes eram suas anotações sobre a influência lunar no cultivo e colheita das ervas. Ela havia desenvolvido um calendário lunar específico para cada planta, indicando não apenas quando plantar e colher, mas também os melhores momentos para fazer podas, preparar mudas e coletar sementes. Segundo seus registros, plantas colhidas na lua adequada mantinham suas propriedades medicinais por muito mais tempo e eram mais eficazes nos tratamentos. Entre as receitas documentadas, encontrei fórmulas para praticamente todos os males que afligiam as pessoas daquela época. Xaropes para tosses persistentes, pomadas para ferimentos e queimaduras, chás para problemas digestivos, banhos terapêuticos para dores musculares e preparações específicas para questões ginecológicas. Cada receita incluía não apenas os ingredientes e modo de preparo, mas também instruções sobre como administrar o tratamento e sinais que indicavam melhora ou necessidade de modificação da terapia. Mas o que mais me chamava a atenção eram as referências constantes ao tal Círculo Sagrados. Dona Benedita escrevia sobre ele como se fosse um local especial dentro do jardim,
onde realizava suas preparações mais importantes. Segundo suas anotações, apenas naquele espaço específico, ela colhia certas plantas raras e preparava remédios para casos mais graves. O local parecia ter importância ritual além da prática, e ela mencionava cerimônias de gratidão à terra e orações específicas que realizava antes de cada colheita importante. À medida que lia, crescia em mim a certeza de que precisava encontrar esse lugar misterioso, que certamente ainda existia em algum lugar do jardim que eu estava restaurando. Motivado pelas descrições detalhadas do diário, passei os dias seguintes procurando pelo misterioso círculo sagrado mencionado por Dona Benedita. Suas anotações indicavam que o local ficava na parte mais antiga do jardim, próximo a uma grande pedra que servia como marco natural. Segundo ela, o círculo havia sido construído em um ponto onde 3 correntes de água subterrânea se encontravam, criando uma energia especial que potencializava as propriedades das plantas ali cultivadas. Durante minhas buscas, comecei a prestar mais atenção aos detalhes do terreno que antes haviam passado despercebidos. Notei que em certas áreas do jardim, mesmo após décadas de abandono, algumas plantas cresciam de forma mais vigorosa e com colorações mais intensas. Havia locais onde a terra permanecia mais úmida, mesmo durante períodos secos, sugerindo a presença das correntes subterrâneas mencionadas no diário. Foi em uma tarde de sexta-feira, enquanto trabalhava na limpeza de uma área especialmente densa de vegetação selvagem, que encontrei a pedra descrita por Dona Benedita. Era um bloco de granito escuro, com cerca de 2 metros de altura, parcialmente coberto por musgos e líquens. O que inicialmente parecia apenas uma formação natural, revelou-se muito mais interessante quando comecei a limpar sua superfície. Entalhados na pedra, quase imperceptíveis após décadas de intempéries, havia símbolos que correspondiam exatamente aos desenhos encontrados no diário. Ao redor da pedra, sob uma espessa camada de folhas decompostas e terra acumulada, descobri os vestígios de um círculo perfeito formado por pedras menores. Cada uma dessas pedras estava posicionada de forma específica, seguindo aparentemente algum padrão astronômico ou energético que Dona Benedita conhecia. No centro do círculo, além da pedra maior, havia um espaço circular de aproximadamente 3 metros de diâmetro, onde a terra tinha uma coloração ligeiramente diferente, mais escura e fértil que o solo ao redor. O trabalho de limpeza e restauração do círculo sagrado levou quase uma semana. À medida que removia décadas de acúmulo orgânico, ia descobrindo detalhes fascinantes da construção original. As pedras menores estavam dispostas em grupos de 3, totalizando 12 conjuntos que formavam o perímetro do círculo. Cada grupo estava alinhado com pontos específicos do horizonte, sugerindo uma correlação com posições solares ou estelares importantes. No centro do círculo, além da pedra principal, encontrei vestígios de canteiros circulares menores, aparentemente destinados ao cultivo de plantas específicas. Comparando com os desenhos do diário, identifiquei onde Dona Benedita cultivava suas espécies mais raras. Uma variedade especial de artemísia que ela chamava de artemísia prateada, uma espécie de sálvia com propriedades especiais, e várias outras plantas que ela considerava sagradas e utilizava apenas em tratamentos muito específicos. O que mais me impressionava era a precisão da construção. Cada elemento do círculo havia sido posicionado com cuidado matemático, criando um espaço harmonioso que ainda hoje, mesmo em ruínas, transmitia uma sensação de paz e energia especiais. Não era superstição. Havia algo genuinamente diferente naquele local. Uma atmosfera que não conseguia explicar cientificamente, mas que sentia profundamente sempre que ali trabalhava. Enquanto limpava a área, comecei a encontrar outros objetos enterrados. Pequenos potes de cerâmica que continham restos de preparações antigas, pedaços de tecido que provavelmente envolveram plantas secas e pequenos instrumentos de metal que Dona Benedita usava em seus trabalhos. Cada descoberta me conectava mais profundamente com a mulher extraordinária que havia dedicado anos de sua vida àquele espaço.
Consultando o diário, descobri que Dona Benedita realizava no círculo sagrado cerimônias específicas em datas importantes do calendário lunar. Ela descrevia rituais de plantio realizados durante a lua nova, colheitas especiais na lua cheia e preparações de remédios que requeriam condições energéticas particulares. Não se tratava de superstição, mas de um sistema complexo baseado em observações empíricas sobre os ciclos naturais e sua influência nas propriedades das plantas. Uma das entradas mais detalhadas do diário descrevia uma cerimônia especial, realizada durante o solstício de inverno, quando Dona Benedita preparava seu remédio mais poderoso. Um elixir que, segundo ela, tinha propriedades curativas excepcionais e que apenas poderia ser feito naquele local específico, naquela data específica, seguindo um ritual que havia aprendido com sua avó e aperfeiçoado através de anos de prática e observação. Agora, com o círculo sagrado restaurado, eu finalmente compreendia a verdadeira dimensão do trabalho de Dona Benedita. Ela não era apenas uma benzedeira tradicional, mas uma verdadeira cientista da natureza, que havia criado um laboratório a céu aberto, onde combinava conhecimento ancestral com observação sistemática da natureza. Com o círculo sagrado restaurado e o diário como guia, comecei a me aprofundar no estudo das fórmulas desenvolvidas por Dona Benedita. Suas receitas eram verdadeiras obras-primas da medicina natural, resultado de décadas de experimentação e observação. O que mais me impressionava era a sofisticação de seus métodos. Ela não apenas copiava receitas tradicionais, mas as aperfeiçoava constantemente, documentando variações e melhorias com a precisão de um pesquisador moderno. Uma das seções mais extensas do diário era dedicada ao que ela chamava de remédios da terra sagrada, preparações que só poderiam ser feitas com plantas cultivadas especificamente no círculo sagrado. Segundo seus registros, essas plantas desenvolviam propriedades medicinais superiores devido às características energéticas especiais do local. Embora inicialmente cético em relação a essa explicação, comecei a observar que realmente havia diferenças notáveis entre as plantas que cresciam naturalmente no círculo e as mesmas espécies encontradas em outras partes do jardim. Entre suas fórmulas mais importantes estava o elixir da lua cheia, uma preparação complexa que envolvia 7 plantas diferentes, colhidas em momentos específicos do ciclo lunar e processadas seguindo uma sequência precisa de etapas. Dona Benedita descrevia esse elixir como sua criação mais poderosa, capaz de tratar desde problemas respiratórios crônicos até questões relacionadas ao sistema nervoso. A receita ocupava várias páginas do diário, incluindo diagramas detalhados do processo de preparação e anotações sobre os resultados obtidos em diferentes pacientes. Outro remédio fascinante era o bálsamo das 7 ervas, uma pomada que, segundo Dona Benedita, curava ferimentos que a medicina convencional da época não conseguia tratar. A fórmula combinava plantas com propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e cicatrizantes, processadas através de um método específico que envolvia aquecimento solar em recipientes de barro feitos especialmente para esse fim. Ela documentava casos de cura de feridas infectadas, queimaduras graves, e até mesmo alguns tipos de problemas de pele que hoje reconhecemos como eczemas ou dermatites. Particularmente interessantes eram suas preparações para o que ela chamava de males da alma, problemas que hoje classificaríamos como ansiedade, depressão ou estresse. Dona Benedita havia desenvolvido várias fórmulas específicas para esses casos, combinando plantas com propriedades calmantes e adaptógenas. Suas anotações mostravam um entendimento profundo da conexão entre corpo e mente, décadas antes que essa abordagem holística fosse aceita pela medicina oficial. O diário revelava também que Dona Benedita mantinha correspondência com outros curandeiros e até mesmo com alguns médicos da época. Ela trocava receitas, compartilhava descobertas e documentava casos interessantes que eram discutidos através de cartas. Essa rede de conhecimento
permitiu que ela incorporasse técnicas de diferentes tradições curativas, criando um sistema único que combinava a sabedoria popular brasileira com elementos da medicina herbal europeia e conhecimentos indígenas. Um aspecto fascinante de seu trabalho era a personalização dos tratamentos. Dona Benedita não apenas prescrevia receitas padronizadas, mas adaptava cada fórmula às características específicas de cada paciente. Ela considerava fatores como idade, constituição física, temperamento e até mesmo a época do ano em que o tratamento seria realizado. Suas anotações mostravam um entendimento sofisticado das variações individuais na resposta aos tratamentos naturais. Entre as páginas do diário, encontrei também registros de seus fracassos, casos em que os tratamentos não haviam funcionado como esperado. Longe de esconder esses episódios, Dona Benedita os documentava com a mesma precisão dos sucessos, analisando possíveis causas do insucesso e fazendo modificações em suas fórmulas para evitar problemas similares no futuro. Essa honestidade científica era rara mesmo entre os médicos formais de sua época. Algumas de suas preparações eram verdadeiramente inovadoras. Ela havia desenvolvido um sistema de remédios preventivos, fórmulas destinadas não a curar doenças já instaladas, mas a fortalecer o organismo para evitar problemas futuros. Esses preparados, feitos principalmente com plantas adaptógenas e imunoestimulantes, eram administrados em épocas específicas do ano, seguindo um calendário que considerava fatores climáticos e sazonais. À medida que estudava suas receitas, percebi que muitas das plantas mencionadas ainda cresciam selvagens no jardim, descendentes diretas dos exemplares cultivados por Dona Benedita. Isso me deu uma ideia que começou a tomar forma gradualmente. Seria possível restaurar não apenas o jardim físico, mas também resgatar o conhecimento prático documentado no diário? A descoberta mais emocionante dos últimos dias foi perceber que várias das plantas medicinais cultivadas por Dona Benedita ainda sobreviviam no jardim, mantendo-se através de gerações espontâneas ao longo das décadas de abandono. Essas plantas, descendentes diretas dos exemplares originais, haviam se adaptado às condições selvagens, mas mantinham as características especiais que Dona Benedita havia desenvolvido através de seu cultivo cuidadoso. Comparando as descrições detalhadas do diário com as plantas que encontrava durante meu trabalho de restauração, consegui identificar pelo menos 20 espécies diferentes que correspondiam exatamente às variedades cultivadas pela benzedeira. Algumas haviam se espalhado naturalmente pelo jardim, criando pequenas colônias em locais que aparentemente ofereciam condições ideais para seu crescimento. Outras permaneciam restritas a áreas específicas, especialmente aquelas próximas ao círculo sagrado. A Artemisia prateada, uma das plantas mais especiais mencionadas no diário, ainda crescia robusta em uma pequena clareira próxima à capela em ruínas. Dona Benedita a descrevia como uma variedade única, com folhas mais prateadas que a Artemisia comum e propriedades medicinais superiores. Ao encontrar esses exemplares, pude confirmar que realmente se tratava de uma variante especial, possivelmente resultado de seleção artificial praticada pela própria Dona Benedita ao longo dos anos. Outra descoberta fascinante foi um canteiro de sálvia que havia se mantido quase intacto, próximo ao local onde ficava a antiga casa de ferramentas. As plantas cresciam em fileiras organizadas, sugerindo que ainda seguiam o padrão de plantio original. Segundo o diário, essa sálvia específica era usada por Dona Benedita para tratar problemas respiratórios, e ela havia desenvolvido uma técnica especial de secagem que preservava melhor suas propriedades medicinais. No antigo jardim de ervas culinárias, encontrei descendentes de várias plantas que Dona Benedita usava tanto para fins medicinais quanto para temperar alimentos. Havia uma variedade de alecrim com aroma particularmente intenso, hortelã com folhas maiores que as variedades comuns, e uma espécie de tomilho que ela chamava de tomilho dourado, devido à coloração especial de suas flores. Particularmente emocionante
foi descobrir que algumas das plantas mais raras mencionadas no diário ainda existiam em pequenos grupos espalhados pelo jardim. Encontrei exemplares do que Dona Benedita chamava de erva da lua, uma planta de identificação difícil que ela usava exclusivamente em preparações realizadas durante a lua cheia. Também localizei algumas mudas da melissa dos sonhos, uma variedade especial de erva cidreira, que, segundo seus registros, tinha propriedades calmantes excepcionais. O processo de identificação e catalogação dessas plantas sobreviventes tornou-se uma das partes mais gratificantes do meu trabalho. Cada descoberta era como encontrar um tesouro vivo, uma conexão direta com o trabalho de Dona Benedita, que havia resistido ao tempo e ao abandono. Comecei a fotografar cada espécie, comparando-as com os desenhos detalhados do diário e anotando suas localizações exatas no jardim. Algumas plantas haviam claramente se modificado ao longo das décadas, adaptando-se às condições selvagens. Notei variações na cor das flores, no tamanho das folhas e até mesmo no porte geral de algumas espécies. Essas modificações naturais criaram variedades únicas que provavelmente não existiam em nenhum outro lugar, resultado da combinação entre a seleção original feita por Dona Benedita e a adaptação natural posterior. Decidi criar um herbário fotográfico moderno dessas plantas sobreviventes, documentando suas características atuais e comparando-as com as descrições originais do diário. Esse trabalho me permitiu compreender melhor como cada espécie havia evoluído e quais características originais haviam sido preservadas. Algumas plantas mostravam sinais claros de terem mantido as propriedades especiais desenvolvidas durante o cultivo de Dona Benedita. Entre as descobertas mais surpreendentes estava um pequeno pomar de árvores frutíferas que ela havia plantado para fins medicinais. Havia uma amoreira com frutos particularmente doces, uma nespereira com folhas que ela usava para chás digestivos e uma pequena nogueira, cujas folhas eram empregadas em banhos terapêuticos. Essas árvores, agora centenárias, ainda produziam frutos e mantinham as características que as tornavam especiais para os propósitos medicinais. A cada dia de trabalho no jardim, novas plantas eram identificadas e catalogadas. Percebi que Dona Benedita havia criado um verdadeiro banco genético de plantas medicinais, preservando variedades especiais e desenvolvendo outras através de seleção cuidadosa. Esse patrimônio vegetal, mantido vivo pela própria natureza, representava décadas de conhecimento prático em fitoterapia que seria uma perda irreparável se não fosse adequadamente preservado e estudado. As páginas finais do diário de Dona Benedita revelavam aspectos mais pessoais de sua vida e trabalho, mostrando uma mulher que havia dedicado décadas ao aperfeiçoamento de sua arte, mas que também enfrentava os desafios do envelhecimento e as mudanças dos tempos. Os registros dos últimos anos, datados entre 1941 e 1943, mostravam uma preocupação crescente com a preservação de seu conhecimento e a dificuldade de encontrar alguém adequado para dar continuidade ao seu trabalho. Em uma entrada particularmente tocante de setembro de 1942, ela escrevia sobre sua preocupação com o futuro do Jardim de Ervas e de seus conhecimentos. A Guerra Mundial havia mudado muitas coisas. Jovens saíam das áreas rurais para trabalhar nas cidades, e o interesse pelas medicinas tradicionais diminuía à medida que os remédios industrializados se tornavam mais acessíveis. Dona Benedita percebia que representava uma geração de curandeiros que estava desaparecendo. Seus últimos registros revelavam também uma faceta científica ainda mais desenvolvida. Ela havia começado a corresponder-se com pesquisadores de universidades, enviando amostras de suas plantas especiais para análise. Um professor de botânica da Universidade de São Paulo havia se interessado particularmente por suas variedades de artemisia e sálvia, reconhecendo nelas características únicas que poderiam ter valor científico. Dona Benedita também havia começado a documentar, de forma mais sistemática, os princípios por trás de seus métodos. Suas últimas anotações incluíam teorias sobre a influência dos ciclos lunares nas plantas, observações sobre microclimas específicos do jardim
e hipóteses sobre por que certas combinações de ervas produziam efeitos sinérgicos. Era como se ela estivesse tentando traduzir sua sabedoria intuitiva em termos que a ciência formal pudesse compreender e validar. Uma seção inteira dos registros finais era dedicada ao que ela chamava de Manual para o Futuro, instruções detalhadas para quem pudesse, um dia, dar continuidade ao seu trabalho. Ela havia criado mapas ainda mais precisos do jardim, indicando não apenas onde cada planta crescia, mas também as melhores épocas para transplantes, os cuidados específicos que cada espécie requeria e as combinações que funcionavam melhor quando plantadas próximas umas das outras. Particularmente emocionantes eram suas anotações sobre experimentos que estava realizando nos últimos anos. Dona Benedita havia começado a tentar desenvolver novas variedades através de cruzamentos controlados, trabalho que requeria paciência de anos e conhecimento profundo de genética vegetal. Embora não usasse a terminologia científica moderna, suas descrições mostravam que ela compreendia intuitivamente os princípios básicos da hereditariedade em plantas. Os registros também revelavam sua preocupação crescente com a saúde própria. Aos 83 anos, ela começava a sentir as limitações da idade, especialmente uma artrite nas mãos que dificultava o trabalho mais delicado no jardim. Mas mesmo enfrentando essas dificuldades, continuava experimentando e anotando, como se soubesse que o tempo estava se esgotando e quisesse deixar registrado tudo o que ainda podia aprender. Uma descoberta surpreendente nas páginas finais foi a revelação de que Dona Benedita havia escondido outros materiais além do diário. Ela mencionava um arquivo completo, guardado em local seguro, contendo desenhos detalhados, amostras de sementes classificadas e correspondências com outros curadores. Segundo suas anotações, esse arquivo estava escondido, onde a lua cheia toca a terra sagrada pela primeira vez. Uma referência que inicialmente me pareceu poética, mas que gradualmente comecei a interpretar como uma indicação geográfica específica. Seus últimos registros datavam de março de 1943, apenas alguns meses antes do que aparentemente foi sua partida definitiva do castelo. Nessas anotações finais, ela expressava gratidão pela vida que havia tido e pela oportunidade de servir através de seus conhecimentos. Mencionava também uma jovem aprendiz, Maria das Graças, que havia começado a ensinar nos últimos anos, mas que infelizmente havia se mudado para a cidade antes de completar sua formação. A última entrada do diário era particularmente tocante. Dona Benedita escrevia sobre um sonho recorrente em que via o jardim no futuro, cuidado por mãos jovens e conhecedoras, as plantas florescendo novamente em toda a sua plenitude. Ela expressava a esperança de que seus conhecimentos não se perdessem completamente, e que um dia alguém viesse a redescobrir e valorizar o trabalho de uma vida inteira dedicada à arte de curar através das plantas. Fechando o diário após ler essa última entrada, senti uma responsabilidade profunda. Não era apenas um jardineiro restaurando um espaço abandonado. Era alguém que havia sido escolhido pelo destino para redescobrir e preservar um patrimônio cultural e científico inestimável. As palavras finais de Dona Benedita pareciam ter sido escritas diretamente para mim, atravessando décadas de silêncio para encontrar finalmente alguém capaz de compreender e valorizar sua obra. Naquela tarde, sentado no círculo sagrado restaurado, com o diário em minhas mãos e o jardim renascendo ao meu redor, compreendi que minha missão havia se expandido muito além da simples restauração paisagística. Eu havia me tornado o guardião de um legado extraordinário, responsável por conectar o passado com o futuro e garantir que a sabedoria de Dona Benedita Silva continuasse viva para beneficiar as gerações vindouras. A conclusão da leitura do diário marcou o início de uma nova fase em meu trabalho no Castelo de Pedra Branca. O que havia começado como um projeto de restauração paisagística transformou-se em uma missão de resgate cultural e científico. Decidi que não bastava apenas restaurar o jardim fisicamente. Era necessário reviver o conhecimento e as práticas desenvolvidas por Dona Benedita, adaptando-as aos tempos modernos,
sem perder sua essência original. Minha primeira iniciativa foi criar uma documentação completa de tudo o que havia descoberto. Fotografei cada página do diário, cataloguei todas as plantas sobreviventes e comecei a mapear geneticamente as variedades especiais que ainda cresciam no jardim. Com a ajuda de pesquisadores universitários interessados no projeto, iniciamos análises científicas das propriedades medicinais dessas plantas centenárias, buscando validar cientificamente as observações empíricas de Dona Benedita. O trabalho de restauração do jardim passou a seguir rigorosamente as indicações do diário. Cada canteiro foi reconstruído conforme os desenhos originais, respeitando as orientações cardeais, os padrões de plantio e as combinações específicas de espécies que Dona Benedita havia desenvolvido. O círculo sagrado tornou-se o coração do projeto, funcionando como um laboratório a céu aberto, onde continuei os experimentos iniciados pela benzedeira décadas antes. Dona Esperança Montenegro mostrou-se fascinada pela descoberta do diário e apoiou integralmente a expansão do projeto. Ela revelou possuir algumas fotografias antigas do castelo que mostravam o jardim em seu auge, confirmando muitos dos detalhes descritos por Dona Benedita. Essas imagens históricas tornaram-se guias valiosos para a restauração mais precisa possível do espaço original. Durante meses, trabalhei na propagação das plantas sobreviventes, criando mudas que foram replantadas seguindo os padrões originais. Algumas espécies raras foram multiplicadas através de técnicas modernas de cultura de tecidos, garantindo a preservação de suas características únicas. O jardim gradualmente recuperou sua organização original, mas agora enriquecido com técnicas contemporâneas de cultivo orgânico e conservação. A descoberta mais emocionante aconteceu quando finalmente decifrei a referência críptica de Dona Benedita sobre o arquivo completo e escondido, onde a lua cheia toca a terra sagrada pela primeira vez. Observando cuidadosamente o círculo sagrado durante várias noites de lua cheia, percebi que o luar incidia primeiro sobre um ponto específico próximo à pedra principal. Escavando naquele local, encontrei uma segunda caixa enterrada, maior que a primeira, contendo um tesouro ainda mais valioso. Esta segunda caixa continha centenas de sementes cuidadosamente preservadas e etiquetadas, desenhos botânicos de uma precisão impressionante, correspondências com outros curandeiros e pesquisadores da época, e várias fotografias que Dona Benedita havia conseguido tirar de suas plantas mais especiais. Havia também um segundo caderno, menor, dedicado exclusivamente às suas fórmulas mais secretas, preparações que ela considerava poderosas demais para serem ensinadas a aprendizes iniciantes. Com esse material adicional, foi possível completar a restauração do conhecimento de Dona Benedita. Suas teorias sobre a influência lunar, que inicialmente pareciam supersticiosas, mostraram-se baseadas em observações científicas válidas sobre os ritmos circadianos das plantas e as variações em seus princípios ativos ao longo dos ciclos lunares. Pesquisadores modernos confirmaram que muitas de suas intuições estavam corretas, validando cientificamente práticas que ela havia desenvolvido através de décadas de observação empírica. O projeto evoluiu para algo muito maior que uma simples restauração. O Jardim Medicinal de Dona Benedita, como passou a ser conhecido, tornou-se um centro de pesquisa em etnobotânica e medicina natural. Universidades enviavam estudantes para estágios práticos, pesquisadores realizavam estudos sobre as variedades únicas preservadas, e o conhecimento documentado no diário passou a ser objeto de dissertações e teses acadêmicas. Mas talvez a conquista mais significativa tenha sido o renascimento da dimensão humana do trabalho de Dona Benedita. Com autorização dos órgãos competentes, começamos a oferecer consultas fitoterápicas baseadas em suas fórmulas, agora validadas cientificamente e adaptadas aos padrões de segurança modernos. Pessoas de toda a região voltaram a buscar os remédios do castelo, como passaram a ser conhecidos, criando uma ponte viva entre o conhecimento ancestral e as necessidades contemporâneas.
O jardim transformou-se também em um espaço educativo, onde escolas e grupos comunitários aprendem sobre plantas medicinais, cultivo orgânico e a importância da preservação dos conhecimentos tradicionais. Crianças plantam mudas no mesmo local onde Dona Benedita trabalhou, garantindo que sua sabedoria continue viva através das gerações futuras. Hoje, quando caminho pelos canteiros restaurados e vejo as plantas florescendo novamente, conforme o projeto original de Dona Benedita, sinto que cumpri uma missão que transcendeu minha profissão original. O jardim voltou a ser um lugar de cura e conhecimento, honrando a memória de uma mulher extraordinária que dedicou sua vida ao bem-estar de outras pessoas. O diário permanece guardado em condições especiais, mas suas receitas e ensinamentos vivem novamente através das plantas que crescem sob o mesmo sol que um dia iluminou o trabalho de Dona Benedita Silva. Seu legado não apenas sobreviveu ao tempo, mas renasceu mais forte, provando que o verdadeiro conhecimento nunca morre, apenas aguarda o momento certo para ser redescoberto por mãos cuidadosas e corações receptivos à sabedoria dos ancestrais.